Para dar abertura no programa O Poder da Palavra, nós estamos com a Bíblia aberta no capítulo 22 do livro de Gênesis, que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Escolhi um outro versículo que diz assim, cá em João capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. No capítulo 6, versículo 9. Um rapaz que tem 5 pães e 3 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 5.000 pessoas, 5.000 homens estavam ali, sem contar as mulheres e as crianças. E então eu resolvi escolher esses 2 versículos para mostrar a vocês o trabalho que Deus usa para a edificação e o crescimento do seu povo. Abraão foi chamado da terra que ele morava, terra do pai dele, e da parentela dele, para ir para um lugar longe. Mas ele não sabia para onde ir, porque é a palavra de Deus que estava chamando. É o poder que nós descobrimos na palavra. Então, Abraão saiu e Deus falou com ele: Abraão, você será o pai de uma nação tão grande como as estrelas do céu e como a areia do mar. Estrela do céu ninguém canta, e quem vai contar a areia que tem no mar? Mas Abraão saiu. Abraão nem perguntou. Ele só ficava pensando. O melhor da pessoa é quando ele ouvir a palavra, ele pensar. Ele pode fazer 2 pensamentos para um ou outro lugar que, no chamamento de Deus, Deus está chamando para o lugar dele. E na rejeição do ser humano, está dando as costas para Deus e aceitando o chamamento maligno. Então Abraão não se perguntou, mas ficava preocupado. Não tem nenhum filho, como é que vai ter nação tão grande? Mas aí Deus chamou ele e falou: Abraão, eu vou te dar um filho. Você se prepare que eu vou te dar um filho. Passado o tempo, a mulher de Adão chegou para ele e falou com ele que estava grávida. E aconteceu que ela teve esse filho
com 95 anos de idade, enquanto Abraão estava com 100 anos de idade. Ele esperou por 25 anos para completar esse pensamento que Deus tinha posto na cabeça dele, mas nunca interrogou a Deus a razão do pensamento. Mas ele sabia que o que Deus estava falando era correto, porque ele sabia que estava ouvindo era exatamente o que Deus sempre mostrou para ele. Numa ocasião do fogo que queimou aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, Abraão tinha um sobrinho lá dentro da cidade, o sobrinho que tinha brigado com ele e saído, dando as costas para ele, foi morar naquela cidade para ficar com um lugar melhor para cuidar de criação, e deixou Abraão num terreno muito seco, onde não tinha nada. Mas acontece que no plano de Deus, aquela cidade já estava sendo programada para fogo. Ela não está se preparando para fogo, ela foi programada por Deus para o fogo. Então, quando Deus falou assim, eu não posso queimar aquela cidade sem falar com Abraão. E o anjo foi e falou com Abraão, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser queimada. Mas aí Abraão falou assim, mas senhor, se tiver 50 pessoas lá, o senhor queima a cidade? Não, não queimo não. Se tiver 45, não, também não queimo não. Se tiver 40 pessoas que invocam o seu nome, também não queimo não. E se tiver 30, também eu não queimo. Aí ele falou, senhor, mas não aborrece comigo não. Deixa eu perguntar mais. Aí falou, se tiver 25, o senhor queima a cidade? Ele falou, não. Aí ele falou, se tiver 20, também não queimo. Aí Abraão não perguntou mais, porque ali só se perguntasse se não tivesse nenhum. Mas o sobrinho dele estava lá. Aí então Abraão saiu e apareceu 2 anjos na casa do sobrinho de Abraão e falou com eles, vocês vão sair daqui porque nós vamos queimar essa cidade. O povo da cidade revoltou, veio contra esses 2 homens, pensando que era humanamente falando, mas não era anjo do Senhor. Foi preciso os anjos tampar uma cegueira neles para que eles se batessem para todo lado e não achassem ninguém de Ló. Que ele queria pegar os homens com Ló e tudo. Então, os 2 anjos pegou pela mão e levou Ló para um lugar e falou assim, vai para lá porque a cidade vai ser queimada. Mas a promessa de Abraão, que Deus fez a ele, é que ele teria uma nação de filho. E aí, ele só tinha um filho, quando aconteceu tudo isso. Mas acontece que quando ele estava pensando, até que esse menino chegar no tempo de maturidade, ele já estava muito mais velho. Mas aí Deus falou, Abraão, ele falou, eis-me aqui, Senhor, pega o menino que eu te dei, sobe lá naquele monte e mata esse menino e queima ele em sacrifício para mim. Também Abraão não perguntou, senhor, fazer? Não perguntou, pegou e foi levar o menino. Foi lá no alto daquele morro, andou 3 dias subindo uma serra. Quando chegou no alto, disse assim para as pessoas que foram com ele, foi 3 pessoas com ele. Ele disse, vocês ficam aqui, eu e o menino vão ali, vão adorar a Deus e vamos voltar. Eles ficaram esperando. Abraão foi e o menino levando a lenha, levando fogo e levando o facão que ia ser cortado a cabeça. Aí o menino não via nada, falou assim, ô pai, eu já vou com fogo, já vou com lenha e já vou com a faca de cortar, mas cadê o cordeiro?
Aí Abraão deve ter doído o coração, porque o menino perguntar, cadê o cordeiro? E era o filho dele o cordeiro. Ele falou, meu filho, Deus proverá para você o cordeiro. E o menino continuou andando e ele continuou também. Chegando no monte escolhido, Abraão preparou tudo, amarrou o menino, colocou o menino em cima da lenha, para depois pôr fogo. E amou o facão para cortar a cabeça do menino. Então, o que aconteceu? Que Deus gritou na pessoa do anjo, Abraão, não faça isto. Eu já vi que tu, de fato, me amas. Você será chamado pai da fé, porque já vi que você despreende de tudo. Você desprendeu do seu filho por mim. Não mata o filho não, desce, vai embora. Aí Abraão foi para lá e foi embora. E foi preparar para entrar na terra. Entrar na terra. Mas o que eu quero falar é a respeito do filho. O personagem que eu escolhi hoje é o filho de Abraão, chamado Isaque, que tinha mais ou menos uns 6 anos na ocasião, e estava sendo morto para dar vida a esse mundo que seria uma nação para os filhos de Abraão. Esse menino estava morrendo, no caso, para salvar, para que o pai dele fizesse plano para o crescimento do seu povo sobre a face da terra. Ele sabia que o menino ia começar ali a ter filho, conforme ele teve 2 filhos. Nesses 2 filhos nasceu gêmeo. Eles brigaram um com o outro até no nascimento e o mais novo jogou o mais velho, que nasceu primeiro, para trás e saiu para fazer a vontade de Deus. E começou ali a nação. E essa nação apontava para Jesus, porque essas nações que ia acontecer, tinha que sair de alguém. E esse alguém só podia ser Jesus. Jesus. Porque no plano de Deus, desde quando ele fez o homem, ele já pensava que a salvação dos homens, dos seres humanos, teria que nascer de uma pessoa. E essa pessoa chamava Jesus, e foi a promessa que ele fez para Eva no dia que ela teve o primeiro filho dela, que era o filho do pecado. Aí então, o menino que estava ali representando também Jesus, estava no Monte das Oliveiras, com 5.000 pessoas. A mãe dele tinha dado para ele 5 pães e 2 peixinhos para que ele alimentasse na hora que ele estivesse com fome. E o que aconteceu foi que Jesus olhou para aquela multidão e falou assim com os discípulos, será que tem jeito de tratar dessa gente toda? Aí o primeiro que estava perto dele falou assim, senhor, só tem R$200 aqui. Isso não dá para comprar um pedacinho de pão para cada um. E o outro saiu procurando alimento. Achou o menino que podia fugir, podia desaparecer com o embornado de pano, e ele não fez isso, e ele chegou e entregou para o companheiro de Jesus, o discípulo, entregou para ele os 5 pães e 2 peixinhos, e ele levou e mostrou para Jesus e falou assim, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, o que será para tanta gente? Ele estava vendo o pão, estava vendo os peixinhos, estava vendo Jesus, o homem que estava escolhido para acrescentar a família de Abraão,
Então ele duvidou ainda, mas Jesus não preocupou nada com a dúvida dele. Partiu o pão e repartiu. Repartiu para dar alimentação, para a sustentação de toda a família que ia entrar para o reino, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Essa nação é uma nação que nem você pode contar e nem ninguém pode contar. Então, meu prezado ouvinte, nós que pregamos o Evangelho, sabemos que Deus, estava fazendo tudo isso para fazer a salvação de toda a humanidade. Nós não podíamos deixar que essa vontade de Deus de salvar toda a humanidade caísse por terra. Anuncia a palavra para a pessoa aceitar. Você devia aceitar, para que nós estava fazendo parte na vida de Abraão, naquilo que ele prometeu para Deus e que Deus prometeu para ele. Eu estou chegando no final da minha conversa, da minha palavra, e mostro a vocês que a razão da pregação do Evangelho é para a aceitação das pessoas, para tirar a lágrima dos olhos, tirar o morto da sepultura e tirar o marido da cadeia ou o filho da cadeia, tirar esse tipo de coisa que vem arrasando com o nosso mundo. E nós precisamos pensar nisso e pensar na Bíblia, que nos ajuda a sair dessa dificuldade. É a minha palavra diante de Deus e diante de todos nós, e é Deus que falou.